Bom dia, queridos. Graça e paz em Cristo. Bom domingo para você. Que Deus abençoe seu dia. Que esse possa ser um dia do Senhor na sua vida. Possa ser um dia em que o Senhor há de responder às suas orações, a inquietude do seu coração. Nós estamos aqui de novo com o estudo do livro de Jó. E quero te dar uma boa notícia, hein? Nós vamos fechar hoje até o capítulo 31. 29, 30 e 31. Então você já passou aí mais de 60% de estudo do livro de Jó. Que Deus abençoe a sua vida aí, você que tem perseverado. E se por acaso você perdeu aí algum capítulo, alguma lição nossa, dá uma olhada lá no YouTube ou mesmo no Facebook que está gravado lá para você ficar inteirado de todo o estudo. Amém? Deus abençoe sua vida. Bom domingo para você. Vamos orar ao Senhor antes de iniciarmos o nosso estudo. Amém? Vamos orar. Nós te agradecemos, Pai, pelo dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sê conosco durante esse momento em que nós estamos debruçados na Tua Palavra, fala ao nosso coração. Nós estamos, ó Pai, desejando, ó Pai, que o Senhor mude a nossa vida através do estudo da Sua Palavra. Que nós não possamos apenas ouvir, mas que a Sua Palavra, ó Pai Santo, possa mudar os nossos corações, mudar a nossa natureza. Porque às vezes nós ouvimos muito, ó Pai, falamos muito e a Sua Palavra não muda a nossa vida. E ela possa mudar. Em nome de Cristo, ser comigo, como também com os irmãos da Igreja Batista Central Itaquera, bem como aqueles irmãos e amigos também que haverão de assistir esse estudo, Pai. Em nome de Cristo, nós te agradecemos. Amém, Pai Santo. Abra sua Bíblia aí, Jó capítulo 29. Jó capítulo 29. A gente viu aí o último discurso de Bildade. E aí agora Jó responde até o capítulo 28 aquilo que Bildade havia dito, né? Foi um discurso bem pequenininho ali no capítulo 25, o discurso de Bildade. E aí, em tese, a estrutura do livro de Jó, já deveria entrar. Ele faz aí com seu discurso, mas a gente vai perceber agora que Jó está dando um tom de que está terminando, está finalizando aqui o seu argumento, né? Então, essa porção do livro de Jó, essa seção 29, 30 e 31, nós vamos ver que Jó ele dá a última fala acerca do seu problema. Dá uma olhadinha lá no verso... Cadê? Só um minutinho. Verso 35 do capítulo 31. Lê comigo lá antes da gente voltar para o capítulo 29. Verso 35 do capítulo 31. Diz o seguinte aqui: Ah, se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito. Já está dizendo o seguinte, que ele agora está assinando a defesa dele, ou seja, essas são as últimas palavras dele, aqui no capítulo 31, em que ele vai fazer uma defesa de si mesmo acerca do problema que ele está passando. Depois Jó volta a falar um pouquinho mais lá na frente, aí a gente vai entrar numa sessão que é de um intervalo, quando Deus ele agora entra em cena, ok? A gente ainda vai ter um discurso um pouquinho comprido lá na frente, no próximo domingo a gente vai dar uma olhadinha, a gente vai ver que agora ele vai também dar as suas últimas considerações, mas o que é importante é a gente pensar o seguinte, até aqui se manteve aí predominantemente aquela estrutura em que os amigos de Jó o acusam e ele responde fazendo a sua defesa. Agora aqui é a última defesa de Jó. Ele está dizendo que depois do capítulo 30 ele não tem mais nada para poder falar acerca do caráter dele, acerca da sua defesa. Aí ele depois vai ter mais um discurso que vai ser uma espécie de um parênteses, depois Deus entra na cena e muda totalmente
aquela estrutura do livro, muda totalmente a cena aqui do problema de Jó, ok? Então, persevere aí. Eu sei que pode parecer muito chato aqui esses argumentos e às vezes até eles são de fato um pouco pesarosos, mas é necessário a gente ter essa quantidade grande de argumentos, porque a gente vai aprender que por mais sabedoria que o homem tenha, por mais argumento que ele possa destilar, por mais argumento que ele possa colocar diante daquilo que ele entende da vida, a gente vai perceber que Deus fala pouco, ok? Perto da quantidade de textos que a gente tem no livro de Jó, Deus fala pouco, ou seja, a palavra de Deus ela é mais objetiva e ela é mais assertiva. E louvado seja Deus, porque Deus vai responder aqui as questões do coração de Jó. Capítulo 29, a gente vai ver Jó falando um pouco do passado, de quem ele era, né? Ele vai lembrar o passado, lembrar de quem ele era, qual era a sua função, o quanto que ele era considerado na sociedade, o quão de prestígio ele gozava, quão importante que ele era. Ele vai falar também do respeito que ele tinha dos idosos, dos sábios, dos mais jovens. Ele vai olhar um pouquinho para o passado. Aqui no capítulo 30, Jó vai de novo fazer referência ao seu presente, né? Ele vai lembrar de como que ele está agora, qual é a sua real situação no presente, no capítulo 30, e no capítulo 31 ele aponta para o futuro, ele está apontando para essa possibilidade de Deus fazer justiça sobre a sua vida. Capítulo 29, passado, capítulo 30, presente, capítulo 31, futuro, ok? Então vamos lá ver o capítulo 29 aqui. A gente percebe que Jó ele vem falando do capítulo 26 até o capítulo 28, ok? E no capítulo 29 ele continua a falar, depois que ele faz a sua defesa diante do argumento de Bildade. Só que o versículo 1 do capítulo 29 chama bastante a nossa atenção. Jó prosseguiu sua fala. Esse versículo ele dá uma ideia de que poderia haver uma expectativa em Jó, em alguma resposta, talvez aqui de Elifaz, que seria o próximo a discursar, diante daquilo que ele falou do capítulo 25, do capítulo 26 até o capítulo 28. Capítulo 25, Bildade fala, capítulo 25, 26, capítulo 25, Bildade fala, capítulo 26, 27 e 28, a resposta de Jó. Então, pela quantidade de texto, a impressão que se passa é que já deveria ter uma outra fala de Elifaz. Mas o verso 1 do capítulo 29 mostra a continuidade da fala de Jó. Dá a ideia de que havia talvez a expectativa de Jó, ou mesmo da pessoa que escreve o livro de Jó, em que após o capítulo 28, ele entraria em cena por conta dessa expressão aqui do capítulo 1. Jó prosseguiu a sua fala. Ou seja, uma vez que Jó falou bastante, e Jó já respondeu aquilo que ele deveria responder para a Bildade, uma vez que ninguém mais entra em cena, então Jó agora toma mais uma vez a palavra e continua falando, ok? Então a gente vai agora ver o que Jó falou acerca do passado e vai revelar muito da sua natureza também. Verso 2 do capítulo 29. Como tenho saudade dos meses que me passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Perceba que ele tem saudades. Ele olha para trás e ele olha para trás e ele faz o seguinte julgamento, que no passado a vida dele era muito melhor do que agora e ele tem saudades daqueles momentos bons que ele tinha com Deus, daqueles momentos em que Deus cuidava dele. A gente sabe que nesse momento Deus está cuidando de Jó, mas Jó está olhando para o passado e está dizendo o seguinte: lá no passado Deus cuidava de mim, por isso eu tenho saudades daquele tempo. Então a gente pode aqui pressupor que havia uma indicação aqui indireta de Jó,
de que Deus naquele momento não estava cuidando dele, ok? Nós sabemos que apesar de Jó não perceber o cuidado de Deus, a gente sabe que apesar de Jó não sentir o cuidado de Deus, a gente percebe que apesar de Jó não ver o cuidado de Deus, Deus estava cuidando dele, naquele exato momento. Então, olha que informação preciosa que a gente tem acerca do caráter de Deus. O fato de nós não sentirmos o seu cuidado, o fato de nós não vermos o seu cuidado, não ouvirmos o seu cuidado, o fato de nós não experimentarmos o seu cuidado dentro dos nossos sentidos, né? Dentro das nossas faculdades humanas, dentro daquilo que nós temos de conhecimento de vida, dentro daquilo que a vida se apresenta para nós, não necessariamente significa que nós estamos com a razão, né? Então, podemos estar sofrendo, podemos estar com dor, podemos estar com dificuldades na vida, mas isso não é apontamento de que Deus está ausente da nossa vida. Mesmo Jó não percebendo o cuidado de Deus, Deus estava exatamente naquele momento cuidando da vida dele. Então essa teologia para nós é uma teologia que faz toda a diferença nos dias de hoje, porque acredita-se muito de que sofrimento, de que perda, de que falta de prosperidade material, mesmo falta de saúde, e tudo isso é a ausência de Deus na nossa vida. E que Deus trabalha com números, com uma quantidade grande de pessoas, né? Existem muitos pastores, não é o meu caso, graças a Deus por isso, mas existem muitos pastores que, às vezes, eles ficam extremamente depressivos porque, por algum momento, a igreja dele passa por problemas, ou a igreja não cresce, enfim, e pensa-se por tal teologia de que Deus não está trabalhando. Muito pelo contrário, talvez é nesse exato momento que Deus está trabalhando e preparando o terreno para tal ministério pastoral prosperar. Então, às vezes, quando nós passamos por dificuldades, nós temos a impressão de fato de que Deus não cuida de nós, mas a Bíblia nos diz, ela nos indica, pelo menos quando a gente olha aqui para o livro de Jó, de que a ausência de sentimento, de cuidado de Deus, não necessariamente significa que esse Deus está ausente da nossa vida, ok? Então Jó estava olhando para o passado e estava dizendo que os seus tempos passados eles eram melhores do que os tempos de hoje, porque nos tempos passados ele percebia o cuidado de Deus. No tempo presente, ele não percebe o cuidado de Deus. Então aqui Jó está enganado, ok? Verso 4. Verso 3. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, ele está fazendo uma descrição de como que Deus cuidava dele aqui, né? Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Okay? Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Verso 5. O Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor. Então é uma lembrança de saudade e eu acredito de uma lembrança de muita dor, né? Uma lembrança em que Jó ele experimentava dos benefícios de Deus, do contato de Deus, ele percebia Deus presente na vida dele, ele percebia a família do lado dele. Agora Jó é uma pessoa que não consegue mais ter aquele contato que tinha com Deus, aquela amizade que tinha com Deus, e também agora ele sente saudade dos filhos que estavam ao redor dele. Uma coisa é a gente, pelo menos para quem é pai e para quem é mãe, né? Uma coisa é nós sentimos falta dos nossos filhos uma vez que eles começam a trabalhar, uma vez que eles casam, uma vez que eles vão tomar conta da vida deles. Outra coisa é ter saudade dos filhos, no caso de Jó, que perdeu todos os seus filhos. E ele tinha 10 filhos no momento da tragédia. Então, certamente era uma lembrança muito triste que Jó tinha. E uma saudade que com certeza apertava muito ali o seu coração. Verso 6. Quando as minhas veredas se embebiam de nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. As veredas
de Jó, elas eram regadas a leite, é o que está dizendo aqui o texto, né? E a rocha minava, ou melhor, as veredas elas eram embebecidas de leite e as rochas, sim, elas também despejavam azeite. É uma figura de linguagem, Jó aqui está fazendo uso de uma figura de linguagem, de uma metáfora, indicando a prosperidade material que ele tinha. Então esse camarada ele tinha muita prosperidade. Ele está dizendo que das rochas que ele tinha ali no seu quintalzinho saíam leite, saíam azeite, e os caminhos que ele passavam minavam leite. Uma metáfora indicando quantidade de bens materiais e a vida próspera e a vida farta que Jó tinha. Verso 7. Aqui ele vai mudar um pouquinho de tom agora. Ele está dizendo sobre, até o verso 6, ele falou um pouquinho sobre a sua relação com Deus, a sua saudade de Deus, a sua amizade com Deus, da sua vida próspera. E agora, a partir do verso 7, ele vai falar um pouquinho da saudade que ele tinha acerca do respeito que a sociedade tinha para com ele. Verso 7. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. Então imagina essa cena, né? Quando Jó ele estava à porta da cidade, quando ele andava ali no seu bairro, quando ele passava na rua, os jovens saíam do caminho de Jó para que nada pudesse impedir a caminhada dele e os idosos ficavam de pé. Então você imagina quem era Jó ali na sua cidade. Jó era um rei, Jó era uma pessoa que tinha muita consideração pela sociedade. Ele era um grande patriarca, Jó. Jó ele era uma pessoa que de fato tinha muita representatividade na sua época. Então imagina essa cena, né? O Jó passando e os idosos se levantando em sinal de respeito, bem como os jovens saindo da rua para deixar passagem livre para Jó poder passar. Era uma pessoa que chamava a atenção do bairro, era uma pessoa que chamava a atenção da comunidade, era uma pessoa de alto respeito ali naquele momento. Era uma autoridade. Okay? Verso 9. Os líderes se abstinham de falar com a mão e cobriam a boca. Então, jovens abrindo passagem, os idosos se levantando e os líderes, aqueles que ditavam o caminho, aqueles que orientavam um pouco o povo, diante de Jó, eles ficavam com as suas bocas fechadas, eles não ousavam falar antes que Jó anunciasse alguma palavra ou mesmo pudesse lhe dar alguma permissão. Tamanho era a autoridade que Jó tinha no passado, né? E ele está fazendo lembrança daquele momento. As vozes dos nobres silenciavam e suas línguas colocavam-se ao céu da boca. Verso 11. Todos os que me ouviam falavam bem de mim. E quem me via me elogiava, pois eu socorri o pobre, eu clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos dos cegos, pés do aleijado, eu era o pai dos necessitados, eu me interessava pela defesa de desconhecidos. Verso 17, eu quebrava as presas dos ímpios, e os dentes dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Jó era o cara da época. Jó, de fato, deveria ter saudades daqueles momentos bons que ele passou com Deus e daqueles momentos que ele passou com sua família, com sua esposa, com seus filhos e com a sociedade. Verso 18 muda um pouquinho de tom, apesar dele olhar para o passado, mas é um verso que a gente vai parar um pouquinho aqui porque chama bastante a nossa atenção. Verso 18 a verso 20 do capítulo 29. Eu pensava, olha o que ele pensava. Morrerei em casa e os meus dias serão numerosos, como os grãos de areia.
Minhas raízes chegarão até as águas, e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim, e o novo será o meu arco em minha mão. Eu pensava, morrerei em minha casa. Jó, ele viveu uma vida tão boa, Jó, ele viveu uma vida tão próspera, tão regalada, que ele chegou à seguinte conclusão: não é possível que alguma coisa aconteça comigo que vá fazer com que eu perca a minha estrutura financeira, a minha estrutura emocional, a minha estrutura psicológica. Jó, ele estava dizendo aqui que certamente o futuro dele seria um futuro próspero, seria um futuro de paz, seria um futuro abençoado. Interessante como que a nossa vida do presente, né, pensando em Jó, ele está fazendo menção ao que ele pensava lá atrás, né? Então vamos falar em categorias de presente, né, de tempo presente. Como é interessante a gente acreditar que o nosso presente ele vai determinar o nosso futuro. O nosso presente ele ajuda muitas coisas a acontecerem no nosso futuro, mas ele não determina necessariamente o nosso futuro. Não que nós não devemos pensar no nosso futuro, não que a gente não deva se planejar, estudar, pensar em construir família, construir vida. Tudo isso a gente precisa fazer. Porém, não obstante, nós não sabemos o que vem amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. O dia do amanhã pertence a Deus. Então, talvez você esteja passando por uma situação muito boa hoje de vida, né? Talvez a sua casa esteja em plena ordem, talvez a sua família esteja em plena ordem, as suas finanças, a sua saúde. Agradeça a Deus por esse momento, né? Entregue a Deus esse momento. Mas não baseie o futuro da sua vida nos patamares e nas categorias que você vive hoje, porque o dia do amanhã pertence ao Senhor. É lógico que a sua oração, bem como a minha oração, ela deve ser a seguinte: Senhor, que o dia de amanhã seja melhor que o dia de hoje. Senhor, continue nos abençoando e nos dando o pão nosso de cada dia. Mas a gente precisa saber que o futuro pertence ao Senhor e nós estamos na mão dele. E a gente não pode, pelo menos dentro do ponto de vista da história, da nossa vida terrena, nós não podemos pensar com toda a segurança que nós morreremos em nossa casa e os nossos dias serão numerosos, como os grãos de areia, necessariamente. Por quê? Porque nós não sabemos o que vem aí pela frente. Por isso que é importante viver o hoje, olhando para o futuro, pedindo a misericórdia de Deus, uma vez que a nossa vida estiver toda certinha, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E tem muita gente que vive tá querendo viver o dia de amanhã como se houvesse hoje, né? É muito crente que tem toda a possibilidade de servir o Senhor, de cantar, de servir as pessoas, de poder participar de um culto público ou mesmo participar de uma EBD online como essa que nós estamos fazendo. Tem muitos crentes que têm várias oportunidades durante o seu momento de abastança, seu momento de tranquilidade de vida, o seu momento em que você tem saúde para ir para a igreja e de repente chega um momento que você perde tudo isso, né? E o momento de servir ao Senhor, o momento de estar congregando junto com os irmãos, o momento de estar se debruçando em cima da palavra de Deus, são esses momentos, de fato, não só esses momentos, mas esses momentos em que nós estamos com a nossa vida boa, em que a gente olha para a janela, para o sol amanhecendo e diz o seguinte: puxa vida, né? É segunda-feira, a minha casa está em ordem, as minhas finanças estão em ordem, a minha família está em ordem e louvado seja Deus por isso. Nesse momento, você tem que de fato servir ao Senhor com toda a sua força, né? Com toda a sua mente, com todo o seu coração. Porque passa, a juventude passa, a riqueza passa, pode passar, a saúde pode passar, a juventude certamente ela passa. Então a gente precisa buscar ao Senhor enquanto é tempo, né? Invocar o seu nome enquanto nós podemos achá-lo. A gente não pode deixar de passar a oportunidade de servir ao Senhor quando a gente consegue. Conheço irmãos, conheço irmãs que sempre me falam: pastor, que saudade que eu tenho
da comunhão dos santos, da comunhão da igreja de Cristo. Mas eu não posso ir na igreja. Por quê? Porque o meu joelho não permite que eu vá à igreja. O meu joelho dói. Não há como eu me deslocar até a igreja. Seja de ônibus, seja de Uber, táxi, condução. Não há como eu fazer isso. Eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais disposição física para poder estar com os irmãos, né? Pessoas que cantavam, pessoas que serviam. Então, a gente precisa olhar para a vida de Jó e dar valor para aquilo que a gente tem. E a partir daquilo que a gente tem, enquanto nós estamos bem, nós oferecemos isso ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor enquanto nós estamos bem, porque a noite, né, pode chegar, conforme diz o salmista, e a gente não pode encontrar esse Deus mais para poder servir. Não encontrar esse Deus para poder servir, mas encontrar as condições que são favoráveis para que a gente exerça o serviço ao Senhor. Jó estava dizendo exatamente aqui, verso 18: Eu pensava, morarei em casa e os meus dias serão numerosos. Ele pensava, mas a vida dele não foi como ele pensava, né? As minhas raízes chegarão até as águas e o orvalho passará a noite os meus amos. Não foi necessariamente isso que aconteceu. Minha glória se renovará em mim. Não foi necessariamente isso que aconteceu. Vamos fechar esse verso aqui, essa porção do 18 a 20? Resumindo, aproveite para servir ao Senhor enquanto você pode, porque dias ruins podem chegar e aí você não vai ter a oportunidade de servir ao Senhor. O pastor não está rogando praga, não. O pastor não faz isso, né? O pastor apenas está orientando a partir daquilo que a gente vê na experiência de Jó. Verso 21. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles diziam, minhas palavras caíam suavemente aos seus ouvidos. Esperava por mim como se espera por uma chuvarada e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Era eu que escolhi o caminho para eles e me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choram. Pessoas que buscavam a Jó, os homens que buscavam a Jó diante daquilo que ele podia dar como conselho. Jó era uma pessoa extremamente sábia, extremamente rica. O camarada era bom mesmo, hein? O camarada era bom. Jó era um cara ícone para a sociedade da época. Interessante que ele não era só rico, né? Interessante que ele não tinha só uma família grande, ele tinha muitos servos. Interessante que ele era uma pessoa justa, né? Aos olhos da sociedade, aos olhos da perspectiva horizontal, já era uma pessoa justa e uma pessoa sábia, uma pessoa que fazia justiça, uma pessoa boa, que tinha um excelente coração e as pessoas o buscavam nos seus momentos de dificuldade. E ele olha aqui no capítulo 29 para o passado e ele sente muita saudade do seu tempo, né? Muita saudade daquele tempo bom. E ele acreditava que aquele tempo bom, que aquele tempo de prosperidade jamais passaria na sua vida. Quantas vezes a gente olha para trás e a gente vê tempos bons que se foram, tempos ruins também que se foram, e a vida é assim. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Uma hora você está comendo carne, outra hora você está lutando para comer arroz com feijão. Uma hora você tem tempo, outra hora você trabalha 25 horas por dia. Uma hora você é amado por pessoas, outra hora você é desprezado por pessoas. A nossa vida é feita de altos e baixos. E a vida cristã também não é diferente. Alguém já disse, se eu não me engano, enfim, não vou aqui citar o nome, porque talvez eu esteja enganado, mas depois eu tento recorrer ao nome. Que pessoas diferentes reagem a partir de mesmas situações. Ou seja, um vendaval
ele pode surtir o mesmo efeito em casas distintas, mas a reação de quem mora na casa pode ser diferente a partir do seu coração. É importante aprender com o passado, é importante nós termos essas lembranças, mas interessante também que a gente não deve ficar preso ao passado, né? O passado, ele deve ser algo que a gente se apoie para que a gente se projete para o futuro. Mas a gente nunca pode olhar para o passado e ficar ancorado lá atrás, né? O salmista, melhor, Salomão já nos disse isso no seu livro de Provérbios, que é tolice acreditar que os dias de hoje, dizer que os dias de hoje eles são melhores, piores do que os dias do passado. Salomão está dizendo o seguinte: pare de olhar para o passado como que se ele fosse âncora para a sua vida. Se apoie nele para que você projete a sua vida para frente e caminhe e olhe para frente, ok? E Jó aqui agora está com o coração choroso diante desse passado bonito que ele tinha, dessa primavera que ele havia vivido com a vida, vivido com Deus, vivido consigo mesmo, mas essa primavera agora se torna, sei lá, talvez um inverno gelado, frio, ok? Sigamos então para o capítulo 30. Capítulo 30, agora Jó vai fazer menção ao presente. Se no capítulo 29 ele olhou para o passado, agora no capítulo 30 ele olha para o presente e ele vai fazer agora uma das últimas descrições acerca da sua natureza, de como ele está, ok? Capítulo 30. Diz o seguinte, o verso 1. Mas agora, o verso 1 dizendo agora, né? Mas agora, no presente, eles zombam de mim. Então, as mesmas pessoas que Jó olhava no passado e falavam bem dele, agora essas pessoas estão zombando dele. Mas agora, eles zombam de mim. Homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu o seu vigor? Desfigurados de tanta necessidade de fome, preambulavam pela terra ressequida, em sombrios e devastados desertos, nos campos, no mato rasteiro, colhiam ervas, e a raiz da giesta era a sua comida. Verso 5, capítulo 30. Da companhia dos amigos foram expulsos os gritos, como se fossem ladrões. Foram forçados a morar nos seus leitos secos. Foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra. Rugiam dentre os arbustos e se encolhiam sobre a vegetação. Prole desprezível e sem nome. Foram expulsos da terra. E agora os filhos deles zombam de mim, com suas canções. Tornei-me um provérbio entre eles. Jó está fazendo todo esse discurso bonito, com essas palavras aqui pomposas, né? Interessante, o homem está sofrendo ali, o homem está morrendo ali, e ele não perde a fineza, né? Continua sendo uma pessoa fina, uma pessoa erudita, né? A natureza dele, essa erudição, essa sabedoria que Jó tinha. Apesar de toda a dor, Jó ainda continua falando palavras difíceis de entender, como diria o apóstolo Pedro ao se referir das cartas de Paulo, né? Quando Pedro diz que Paulo escrevia coisas difíceis de entender, de difícil compreensão. Jó também era essa pessoa erudita, assim como Paulo foi erudito. Mesmo durante a dor, ele não perdia ali a sua natureza erudita. Interessante que agora ele vai falar desses jovens que, na verdade, eles eram considerados como marginais, como pessoas desprezíveis da sociedade. Essas pessoas que foram expulsos da terra são marginais aqui. Jó está falando de marginais, de pessoas que a própria sociedade rejeitava. Essas pessoas que a sociedade rejeitava, os filhos dessas pessoas, desses homens, verso 9. E agora os filhos deles, dessa ralé, né? Desses réprobos, desses reprovados, os filhos deles zombam de mim com suas canções. Tornei-me um provérbio para eles. Então, essa molecada
filho de bandido, filho de marginal, filho de réprobos, filho de pessoas que eram excluídas da terra, essas pessoas que viviam à margem da sociedade, faziam musiquinhas, zombando da cara de Jó. Então você imagina a situação de vergonha de Jó no presente, em que ele via essa molecada, talvez esses garotos rodeando ele e zombando da cara dele com musiquinhas, né? Com cantarolas, sei lá, dizendo que Jó talvez fosse careca, ou que Jó era fedido, ou que a pele dele estava escura por conta das suas feridas, ou porque Jó o seu hálito era mal, não era bom, ele tinha um hálito ruim. Então a gente pode tentar imaginar o tamanho da crueldade desses jovens ou dessa molecada que eram filhos de pessoas marginais que agora estavam fazendo cantarolas em torno de Jó. Então, na verdade, aqui Jó, meu amigo velhinho aqui, né, ele estava realmente numa situação muito difícil. Então, estava sem moral nenhuma, como diz o outro, ok? Sigamos em frente, então, para que a gente continue analisando aqui o presente da vida de Jó, o tempo presente. Verso 10. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir no meu rosto. Bom, o texto é claro, né? Não hesitam em cuspir no meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas do cerco contra mim. Destroem o meu caminho, conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém. Avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas. Verso 15. Pavores apoderam-se de mim, a minha dignidade é levada como pelo vento, a minha segurança se desfaz como nuvem. E verso 16, ele dá mais uma mudadinha no tom. Agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa. Ele me envolve como a gola da minha veste. Lança-me na lama, eu sou reduzido a pó e a cinza. Está dizendo sobre a situação deplorável que ele está. Verso 20, clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Aqui, no verso 20, a gente percebe que apesar de toda a dificuldade que Jó está passando, mais uma vez, como em todos os seus textos, ele mostra que ele se mantém íntegro na sua fé diante de Deus. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Então, ele continua orando a Deus, ele continua procurando o Senhor. Ele não é que nem Saul, né? O Saul procurava a Deus para saber se podia guerrear ou não. E aí Deus não respondia. O que Saul fazia? Ele ia na pitomisa, né? Ele ia lá nas entidades espíritas da época para poder consultar, né, as entidades espíritas para poder saber se poderia ou não ir para a guerra. Jó não era esse tipo de crente que acende uma vela para Deus e depois, uma vez que Deus não responde ou responde de forma negativa, acende uma vela para o diabo, né? Jó realmente, apesar da sua dor, ele ainda continuava clamando ao Senhor, mesmo sem ter resposta. Jó insistia na oração. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Ele sabe que ele tem aquele sentimento de que Deus não está cuidando dele, mas ele sabe que Deus sabe da dor dele. Entende? Ele sabe que Deus sabe da dor dele, apesar dele não experimentar a ação de Deus sobre a sua vida. É importante a gente conhecer o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, o Deus que é revelado nas Escrituras.
Mais uma vez, apesar de nós não percebermos o cuidado de Deus, nós sabemos que Deus cuida de nós, mesmo quando nós não percebemos, não vemos, não enxergamos, não palpamos esse cuidado do Senhor. Os nossos sentidos, eles não são referência para saber se Deus está atuando ou não em nossa vida. A referência para saber se Deus está ou não atuando na nossa vida é o que está revelado nas Escrituras. E isso é fé. A fé é isso. É nós acreditarmos naquilo que está revelado, mesmo nós não experimentando dentro dos nossos sentidos. Isso é fé. Isso é fé. Isso é olhar de fé. Então, tem um hineto, um corinho, um cântico antigo que diz assim: não olhe circunstâncias, não, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Então, não são as nossas circunstâncias que dizem quem é o nosso Deus, né? Não são as nossas circunstâncias que vão dizer se Deus está ou não cuidando de nós. É a palavra dele que diz isso para nós. E isso é fé. Volto a dizer, né? Então, se nós desejamos agradar a Deus, nós devemos nos aproximar a Ele com fé. Isso é fé. Amém? Louvado seja Deus por isso. Verso 21. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força da tua mão. Tu me espantas e me levas contra o vento e me jogas de um lado para outro. E ele vai dizendo, mais uma vez, um pouquinho sobre a soberania de Deus, entendendo que era Deus que estava causando toda aquela dor sobre a vida dele. Okay? E não adianta a gente tentar aqui ajudar, ou pelo menos tentar ajudar o texto para dizer não, que Deus não estava fazendo isso. Na verdade, Deus estava fazendo, o instrumento pelo qual Deus estava fazendo isso era o próprio diabo. Okay? Verso 26. Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram as trevas. Nunca para a agitação dentro de mim, dias de sofrimento me confrontam. Preâmbulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais. Chacal é todo aquele felino, né? Cachorro, lobo, raposa. Chacal é todo aquele felino que se assemelha aos cães que comem carniça, né? Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. O camarada não dormia, né? Não conseguia dormir. Ele passava as noites certamente em claro. Minha pele escurece e cai. Pele putrificada, né? Meu corpo queima de febre. Olha a situação dele. Minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pranto. Então, capítulo 30 fala sobre a situação presente de Jó. Então, mais uma vez, ele lamenta sobre a sua vida. Ok? Capítulo 31 agora, uma vez que a gente viu no 29 passado, agora no capítulo 30 a gente vê a situação presente de Jó. Agora Jó aponta para o futuro no capítulo 31. Sigamos então, capítulo 31. Verso 1. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é a ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem mal? Não vê eles os meus caminhos e não considera a cada um os meus passos? Se me conduzir com falsidade, os meus pés se apressaram de enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Perceba que Jó está apontando aqui para uma justiça de Deus, né? O texto vai se desenrolar aqui no futuro e Jó, mais uma vez, ele está olhando para a justiça de Deus. Então, o último argumento de Jó
que aqui no capítulo 31, onde ele encerra o seu argumento, a ideia que nós temos é que ele está num tribunal e ele é o advogado de si mesmo. Ele está diante do juiz, né? Ele está diante do plenário e ele está aqui fazendo uma argumentação a favor de si mesmo. Mais uma vez, ele está aqui mostrando a sua integridade, né? Ele está dizendo que ele cuidava do seu coração com relação às questões de caráter, com relação às questões de moral. E ele está dizendo o seguinte, né? Diante do juiz, né? Diante daquela cena de um tribunal, está dizendo o seguinte: se me conduzir com falsidade, os meus pés se apressaram a enganar, Deus pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Então, o camarada continuava ali acreditando na sua integridade. Ele precisava ser íntegro consigo mesmo, né? É importante ser íntegro consigo mesmo. Eu aprendi isso, tenho aprendido isso. A gente tem integridade conosco mesmo. Ter integridade conosco mesmo não é dizer o seguinte, né? Não é ter aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela, alguma coisa assim, aquela música lá. Não é falar o que vem à boca, ser a pessoa que deseja ser, né? É ser íntegro com relações às questões de valores, com relações às questões universais de honestidade, né? Jó aqui, ele não estava blefando para si mesmo quando ele está dizendo, puxa, eu não merecia tudo isso. Jó está sendo honesto com ele. Ele está olhando para o seu coração, ele não está conseguindo encontrar no seu coração o motivo pelo qual ele estava passando por aquela dor, né? Então, ele estava pedindo para que Deus o julgasse, Deus terminasse logo com aquilo, porque ele não estava vendo problema na vida dele, não que ele não via problema, ele não estava vendo problema na vida dele tão grande para que tudo aquilo pudesse acontecer na vida dele, ok? Para que toda aquela mazela pudesse acontecer na vida dele. Jó clama por justiça, então ele está apontando para o futuro, né? Então, que venha a justiça sobre mim, né? Porque a minha situação aqui está difícil e eu já não aguento mais. Vamos dar um pulinho aqui para o verso 9. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa morra. Ou desculpa, que a minha esposa moa cereal de outro homem, e os outros durmam com ela. Então, ele está aqui necessariamente usando uma expressão de que uma das coisas mais importantes para ele, enquanto homem, né, enquanto patriarca, enquanto sábio, seria de forma muito desrespeitosa para ele a sua esposa trabalhar moendo cereal ou mesmo a sua esposa se deitar com outro homem, né? Tamanha era a justiça que Jó estava trazendo por si mesmo. Ele estava aqui mexendo naquilo que ele acreditava que era mais importante para a honra no seu tempo. Pois fazê-lo seria vergonhoso e crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Verso 13. Se neguei justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno, não os fez também? Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? Verso 16, né? Se não atendi o desejo dos pobres. E aí Jó, ele começa agora, conforme a gente vai fazendo a leitura do capítulo 31, a gente vai ver que muitas acusações que os amigos de Jó trouxeram para ele está dizendo, olha, eu não neguei comida para o pobre, eu não tive nenhum olhar a nenhuma moça, eu nunca desrespeitei nenhuma moça, eu sempre atendi às necessidades dos meus servos, das minhas servas, eu sempre ajudei as pessoas pobres, eu sempre fui justo, nunca procurei ter inimizade com ninguém. Então Jó olha para o seu currículo e ele não percebe problema na vida dele para que
de forma tal, de tamanho tal, que ele tem as consequências que ele está sofrendo na vida naquele momento. Então, o capítulo 31 fecha como uma resposta final de defesa de Jó diante desse tribunal. Jó está clamando por justiça. E aí no verso 35, que eu acredito que é o verso que resume essa sessão do capítulo 29, 30 e 31. Se alguém, verso 35 do capítulo 31, dá uma lidinha comigo aí. Se alguém me ouvisse, agora assino minha defesa. Quer dizer, ele se coloca diante do tribunal, ele olha os seus acusadores, que são os seus amigos, ele olha para Deus, né? Olha para a plateia ali, para os assistentes, e diz o seguinte: agora assino a minha defesa. Acabou. De tudo aquilo que eu falei, me dá aí que agora eu vou assinar o que eu disse. E o Todo-Poderoso me responda: agora, juiz, por favor, se manifeste, de uma vez por todas. Que o meu acusador faça uma denúncia por escrito. Registre aí essa situação. E aí, eu acho que vale a pena a gente terminar aí o verso 36 a 40 para a gente finalizar, né? Eu bem que o levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos como um príncipe. Eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim e todos os meus sucos chorarem, se consumir os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Tetelestai, está consumado, né? Os argumentos de Jó. Aqui foram os argumentos finais de Jó. Nada mais pode esperar a Jó agora, senão o bater do martelo do juiz. Então, fique imaginando o advogado, né? Jó sendo seu próprio advogado, ele fazendo o seu último argumento, e o juiz agora encerrando a sessão, para poder agora ir no seu escritório ou no seu gabinete para poder fazer a sentença, né? Ou seja qual for a sentença aqui, ou decretar a inocência de Jó. Então eu fico imaginando aquele intervalo de expectativa que vai acontecer aqui na vida de Jó. E, então é isso que nós temos para hoje, ok? Depois, versos 32, o capítulo 32 em diante, a gente vai ver um grande discurso de Eliú. Aí depois Jó, nós vamos ver no livro de Jó que Deus entra em cena, e aí o tom final do livro começa a se desenrolar, ok? Bom, aqui, ainda apesar de não ser o final do livro, né, mas a gente já teve aí um bom entendimento sobre o conteúdo de Jó, sobre a sua estrutura, sobre como que o livro de Jó se desenrola, qual é a trama, qual que é o problema. Então, dá para a gente fazer um resuminho, um pré-resumo aqui, né? Então, capítulo 1 e capítulo 2, Jó é um camarada justo, é um camarada que está prosperando, e não sabemos como, mas o diabo ele conversa com Deus e o diabo faz uma acusação. O diabo acusa Jó de que Jó era uma pessoa íntegra, porque Jó tinha tudo de Deus. E aí então Deus ele diz para o diabo o seguinte: olha, você vai lá e bagunça com a vida dele, só não tira a vida dele, e você vai ver que Jó vai continuar sendo esse cara justo que ele sempre foi. Okay? A proposta do diabo era fazer com que Jó falasse mal de Deus quando Jó passasse por uma necessidade muito difícil. A proposta do diabo hoje ainda é essa: fazer com que você e eu fale mal de Deus diante das dificuldades que nós temos na vida. Colocar a divindade de Deus sobre xeque. Então, quando as coisas não vão bem, o que a gente pensa? Ou Deus não existe, ou Ele não cuida de nós, ou a gente está fazendo alguma coisa errada, né?
A proposta do diabo era fazer com que Jó parasse de servir pessoas quando as coisas iam mal sobre a vida dele. Ainda hoje o diabo tem o mesmo discurso. Tirar as nossas coisas para que a gente pare de servir ao Senhor. É muito fácil servir ao Senhor quando tudo vai bem. Difícil é servir ao Senhor e continuar com a nossa fé inabalável quando tudo vai mal. É muito fácil amar a Deus quando tudo vai bem. É muito fácil amar a sua igreja quando tudo vai bem. É muito fácil amar a sua família, o seu esposo, a sua esposa quando tudo vai bem. Duro é amar a Deus, duro é amar a sua esposa, seu marido, seus filhos. Duro é amar a sua igreja quando as coisas não vão bem. Então nós precisamos aprender a continuar amando as coisas que merecem amor, mesmo através das circunstâncias. A dica aí do livro de Jó, ok? Então, o diabo ainda trabalha nas nossas vidas nessas categorias. Precisamos ficar atentos, porque o mesmo diabo que estava lá no tempo do patriarca Jó, ele está ainda aí cirandando e dando um rolezinho na terra, assim como ele fazia naquela época. Estava dando uma voltinha na terra, e ainda ele dá uma volta. E de vez em quando ele alicia alguém para parar de amar as coisas que Deus nos deu para amar em função de coisas terrenas. Ok? Sirva ao Senhor. Ame ao Senhor, mesmo quando as coisas aos seus olhos não vão bem. Ok? E aí, nós vemos os amigos de Jó se aproximando dele com toda a boa vontade. E a teologia dos amigos de Jó mostra o seguinte: se Jó está ruim, é porque alguma coisa ruim ele fez. Porque a teologia dos amigos de Jó apontavam para isso. O ímpio murcha e o justo prospera. Se Jó está murchando, ele não é justo. Então, é os olhos do julgamento a partir das aparências. Então você olha as aparências. Então, ao olhar as aparências, você fala assim: alguma coisa está errada, isso aqui é um problema de pecado. Isso aqui é um problema de pecado. Nós não podemos julgar as pessoas por aparências. Verso, se eu não me engano, 7 do capítulo 17 de João, Jesus diz o seguinte, verso 17 do capítulo 7, ok? Eu posso trazer a referência aqui numa outra data aí. Julgai não pelas aparências, mas pela reta justiça. Então, quando a Bíblia fala de juízo, não julgais as pessoas, a gente precisa interpretar o que Deus está dizendo ali. A gente não pode falar, olha, aquela pessoa está salva ou não está salva. Não é? A gente não fala sobre juízo temerário que a palavra de Deus está falando para a gente, mas Jesus ele nos ensina que nós devemos julgar pela reta justiça, aos olhos da palavra de Deus. Okay? Então a gente precisa tomar cuidado em jogar as pessoas diante do sofrimento que essas pessoas são. E aí essa conversa dos amigos se termina numa baita discussão, uma baita troca de farpas. Eles aqui brigam mesmo, eles aqui se acusam. Mesmo assim, olha que beleza, né? A gente percebe que a amizade deles é preservada. O que significa que os amigos podem errar conosco. E os amigos são aquelas pessoas que estão do nosso lado, e por estarem do nosso lado, e às vezes no afã de querer nos ajudar, eles podem errar conosco. Okay? Então, não fique com aquela imagem de que amigo não erra. Amigo erra sim. E ainda assim continua sendo amigo, porque eles reconhecem os seus erros. E a gente vai ver um pouquinho disso um pouco mais à frente. Agora Jó, no capítulo 29, 30 e 31, ele olha para o passado, pela última vez, ele chora pelo passado dele, ele tem saudades pelo passado dele, ele olha para a vida presente dele agora no capítulo 30 e está se sentindo aqui o pior dos homens. No capítulo 31, ele olha para frente, estabelece como advogado e diz o seguinte: pai, olha, não tenho mais nada o que falar. Para mim acabou meus argumentos, acabou minha oração. Então, quero registrar aqui as minhas últimas palavras. Agora é contigo. Ele agora vai entrar em cena no capítulo 32. Depois Deus entra em ação. E como diz
o conto, né? Não conto, mas como diz aí a nossa tradição popular, no final a história termina feliz. E louvado seja Deus por isso. Amém? Que Deus abençoe seu coração, que você tenha um domingo de paz, um domingo não é de qualquer paz, mas da paz em Cristo, né? Que você possa realmente ser abençoado com a presença de Deus nesse dia. Amém? Com Deus, beijo no coração. Eu acho que nós não temos nenhuma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhada nos comentários. Nós não temos. Que Deus abençoe vocês. Às 8 horas nós temos o nosso culto. Para você que vai estar conosco de forma presencial, use máscara, se cuide ou então assista o nosso culto no Facebook. Deus abençoe sua vida. Vamos orar para a gente terminar a nossa EBD de hoje. Nós oramos ao Senhor, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, que a Tua palavra possa fazer diferença em nossos corações. Fique conosco, abençoando a Igreja Batista Central Itaquera, esse projeto que é Teu. Esse projeto que é Teu, Pai. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã. Que nós possamos, ó Pai, sempre nos relacionarmos enquanto família, que nós possamos ter contato com a Tua palavra para que ela possa mudar o nosso coração. E que, ó Pai Santo, nós possamos ser impulsionados pelo Teu Espírito, ó Pai, a servir o próximo, as pessoas, amar as pessoas que estão próximas a nós, não a coisas. Nos faça cada dia melhores, Pai, melhores pais, mães, filhos, melhores líderes, ó Pai, que o Senhor quer que nós sejamos, melhores discípulos, porque cremos, ó Pai Santo, que é isso que o Senhor quer de nós. Despeça-nos, ó Pai, debaixo da paz de Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida.